E aí, tudo bom? Eu espero que você esteja bem, espero que você e sua família estejam muito, muito bem. Esse aqui é mais um vídeo de alerta. Alerta para quem? Alerta principalmente para as pessoas sinceras, cristãos sinceros, evangélicos, sejam vocês de que origem denominacional for, qualquer que seja a igreja, até mesmo pessoas que não são cristãos ou cristãs nesse momento vivendo no Brasil e que estão sujeitos, submetidos a conviver ou esbarrar com a teologia adventista do sétimo dia. Nós temos feito diversos alertas. Essa página aqui, incluindo tantas outras, são páginas que se dedicam literalmente a alertar pessoas com relação ao risco de você cair numa falácia como essa que você vai assistir agora. Muito bem. Qual é o ângulo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não está esperando Jesus Cristo voltar. Essa não é a prioridade do membro adventista, da Igreja Adventista. Não é, nunca foi, nunca vai ser. Simplesmente porque na Igreja Adventista é importante entender que Jesus Cristo não vai voltar à Terra se não houver um decreto dominical. Ouça bem o que eu estou dizendo. Jesus Cristo não volta se não houver um decreto dominical. Mas, Rodrigo, o que é esse decreto dominical? Que situação é essa? Do que você está falando? A Igreja Adventista prega que no mundo todo, no futuro, todos os seres humanos serão obrigados a adorar no domingo. Ou seja, independente de qual seja a sua religião, se você é muçulmano, se você é budista, se você é hindu, qualquer religião que seja, até mesmo se você for ateu, ou se você adorar o sol, a árvore, a natureza, não importa, o dia oficial para você realizar a sua prática religiosa terá que ser no domingo. Caso contrário, você será perseguido, preso e morto. Ok? Agora, quem serão as pessoas que vão se salvar nessa situação, né? Vão sofrer, segundo o Adventismo, aqueles que guardam o sábado. Então, aqueles que guardam o sábado, segundo o Adventismo, e ainda vem um documentário muito legal, está quase pronto sobre o sábado, eles, os adventistas, serão as pessoas que vão, obviamente, negar esse suposto decreto, essa lei mundial, que vai do Brasil ao Sri Lanka, que vai da Rússia até o Japão, que vai da Índia até a Austrália, todos os seres humanos vivos, habitantes andando sobre esta terra, serão obrigados por lei, por força de lei, a adorar apenas no domingo e guardar o domingo. Mas quem vai forçar essa situação toda, Rodrigo? Quem vai bater na porta da minha casa para saber se eu estou indo à igreja ou se eu estou executando minhas ações religiosas, né, espirituais aos domingos? O governo de cada país que vão se submeter aos Estados Unidos e ao Papa. Pois é, por mais louco que isso pareça, por mais fora de senso que isso pareça, essa é uma teologia pregada no Adventismo. E, para falar a verdade, essa é a coluna de grande promessa da organização. A organização, de uma forma ou de outra, eles se apresentam assim: olha, nós temos um segredo, nós sabemos algo, porque nós temos uma profetisa. E essa profetisa, revelada, claro, através da vontade de Deus, entre aspas, nos deu uma mensagem, nos deu uma dica. E essa dica vai nos ajudar a vencer os desafios desse suposto decreto dominical. Então, a futurologia adventista promete um sofrimento, e um sofrimento óbvio para os adventistas. E aqueles que aceitarem esse suposto decreto, eles estarão recebendo a marca da besta. Quem diria, né? A marca da besta. E aqueles que rejeitarem, aqueles que disserem não, não iremos guardar o domingo, que são os adventistas, eles serão perseguidos, presos e mortos e receberão o selo de Deus. Mas se você é uma pessoa que tem um mínimo de acesso à Bíblia, que tem um conhecimento básico, você tem pleno conhecimento de que o Espírito Santo é o selo de Deus, e o Espírito Santo não tem intenção nenhuma, de acordo com a Bíblia, de forçar ninguém ou o planeta inteiro ou salvar qualquer pessoa que guarda o sábado. Essa não é a intenção, não é o trabalho, não é o objetivo do Espírito Santo, e muito menos a salvação através de um dia do calendário.
Mas, vindo lá do século XIX, se você já assistiu a primeira, segunda temporada lá no canal Para Que Possamos, digita lá no YouTube Para Que Possamos e assiste a primeira e segunda temporada, você já conhece de onde veio essa ideia adubada. Mas, pastores hoje, em 2024, forçam os membros a uma teologia do medo, do terror, do estresse, prometendo algo que eles não sabem quando vai acontecer, de que forma vai acontecer e se vai acontecer. Mas a promessa desses pastores e o recado desses pastores para os próprios membros, como você vai ver, é o seguinte: não questione, confie na gente. Não questione, não queira ver sinais de decretos, confie na gente. La garantia soy yo. E esse pastor, ele está mais uma vez vocalizando essa teologia satânica e sendo utilizado pelo próprio diabo no púlpito dessa igreja. Essa teologia vem das trevas, porque veio diretamente de uma profetisa de Satanás chamada Ellen White. Então, vamos assistir o vídeo e você vai ver o que é, de fato e de verdade, a teologia adventista quando você entra na igreja e eles fecham a porta. Ei, não pense que demora muito não para o decreto dominical sair. Não pense que demora muito não para o decreto dominical sair. Deus nos deu um alerta. Ei, filhos, presta atenção. Nós estamos no fim. Quando você menos esperar, o decreto vai sair. Deus nos deu um alerta. Ei, filhos, Deus nos deu um alerta. Ei, filhos, presta atenção. Nós estamos no fim. Quando você menos esperar, o decreto vai sair. Está às portas. E aí você vê um cara desse se apresentando como pastor. Ele ainda utiliza, né, vamos dizer assim, ele ainda utiliza o termo Deus, né, está avisando, filhos, fiquem alertas, o decreto dominical vem aí. Deus falou isso. Deus disse isso. Onde foi que Deus disse que tem um decreto dominical que vai ser feito entre os Estados Unidos e o Papa? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? A corrupção adventista da palavra de Deus é tão profunda, é tão diabólica, que eles não têm vergonha de utilizar o nome de Deus. Isso é dentro da igreja. Aliás, essa igreja aí é a Igreja Adventista Central de Curitiba. Passa do outro lado da rua. Passa do outro lado da rua. Se você mora em Curitiba, olha, passa longe. Esse cara é o pastor, entre aspas, dessa comunidade, e ele está dizendo que Deus disse que o Papa e os Estados Unidos vão se juntar para matar adventistas do sétimo dia. É isso que ele está falando, que Deus disse. Agora, não. A Igreja Adventista não é uma seita. A Igreja Adventista não é uma seita. Nós somos sola escritura. Sola escritura, não é verdade? Leandro Quadros, Sérgio Monteiro, Fala Sério, Eleazar, né? Michelson Borges, Luiz Gonçalves, Fernando Iglesias, Alejandro Bulhon, Nemuel Stina, Ronaldo de Oliveira, Ronaldo Arco. Deus falou isso, não é? Vocês apoiam o que esse indivíduo está falando, né? Vocês assinam embaixo do que ele está falando, não assinam embaixo? Agora isso aí é falado na miúda, né? Dentro da igreja. Aí você se batiza ouvindo aquela mensagem do Arena do Futuro. Olha só que nome interessante, do Luiz Gonçalves, né? Arena do Futuro. Ou é a Tenda do Futuro? Ou é a tenda daquela bruxa de Endor, que hoje a bruxa de Endor é Ellen White, né? Dos tempos modernos, do tempo do fim, não é verdade? Então esse indivíduo está falando de cara, logo de cara. Se você não quiser mais assistir esse vídeo, você nem precisa mais, porque na Bíblia não existe nada disso. Deus não falou isso para você.
para qualquer pessoa. Deus não revelou isso para ninguém. Deus nunca falou que os Estados Unidos e o Papa vão se juntar para formar uma coalizão para matar adventistas do sétimo dia. Continua assistindo o que esse indivíduo vai falar. Deus, olha só o que ele disse, olha o que ele afirmou. Ele ainda usou a palavra filhos. Olha as expressões que esses pastores, entre aspas, utilizam para te convencer. Mas, vamos lá, ouve o restante. E não precisa muita indicação de que o decreto vai sair. Não. Não é porque esse papa ou aquele governo, não precisa muita indicação. Não precisa indicação, senão tão somente intervenção. E não precisa muita indicação de que o decreto vai sair. Não é porque esse papa ou aquele governo, não precisa muita indicação. Não precisa indicação, senão tão somente intervenção. Quando Deus intervir, o decreto vai sair. Ponto final. Quando Deus intervir, o decreto vai sair. Ponto final. Ponto final. Bom, primeira coisa que ele falou, você não precisa de indicação. Ok. Primeiro ponto, o decreto dominical é uma coisa para salvação, certo? É uma coisa para salvação. Então, se é para salvação, porque é importante para salvação, se você aceitar o decreto dominical, você está na lama, você vai receber a marca da besta. E se você rejeitar o decreto dominical, aí você vai estar com o selo de Deus. Então você não precisa de indicação para um momento de tamanha, tão pouca importância, né, pastor? É uma coisa que vai determinar a marca da besta, se eu vou ter a marca da besta ou o selo de Deus. Eu não preciso de indicação para isso, não é, pastor? Mas você fala isso, eu digo isso para vocês que estão assistindo também, esse indivíduo fala isso porque ele não tem onde se agarrar. Ele não tem onde se agarrar para falar assim, olha, agora o decreto dominical está vindo. Olha, agora esse aqui é um sinal claro de que vai haver o decreto dominical daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 anos. Lembre-se que nós não estamos falando da volta de Jesus. Nós não estamos falando do maior evento que vai acontecer nesse planeta Terra. Nós estamos falando sobre um evento fictício inventado na mente adubada de Ellen White, que esse indivíduo promete sem saber nem quando, nem onde, nem os sinais mínimos de um decreto, não é da volta de Jesus. Não. Ninguém está falando de sinal de volta de Jesus aqui. Nós estamos falando de indicações mínimas para um evento que vai determinar um selamento com a marca da besta ou um selamento com o selo de Deus. Basicamente é isso. Agora, esse pastor, entre aspas, ele está falando o seguinte, não, você não precisa de indicações para esse evento. Por que você precisaria? Quando Deus quiser agir, ele vai agir. Quando Deus quiser agir e enviar o processo, ou determinar, ou promover, ou causar o processo desse tal decreto dominical, ele vai fazer por conta própria. Você não precisa ficar aí buscando quem é o Papa, quem são os eventos, quem é o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa disso. Para que você quer indicações de um evento de tão pouca importância para a sua vida? Confia na gente. Confia na gente, nós como organização, nós como seita adventista, nós temos aqui as dicas, nossos pastores vão continuar alertando aí e vamos depois no final do culto todos juntos dar um brado de Maranata, não é verdade? Então a sujeira teológica promovida pelo Adventismo Sétimo Dia, eles ainda prometem algo que ele fala para você, olha, nem fica esperando não fica olhando para o lado não, buscando sinais sobre esse decreto dominical, porque sinais em Mateus está descrito, Cristo deixou claro quais são os sinais para a volta dele, para o retorno de Cristo, para o retorno do Filho de Deus. Os sinais estão descritos na Bíblia. Agora, sinais e evidências, sinais e dicas, sinais que mostram que um decreto dominical que vai perseguir e matar adventistas está vindo, é óbvio que esse indivíduo não tem.
É óbvio que ele não tem. Porque, novamente, a Igreja Adventista não é, nunca foi, uma igreja baseada na palavra de Deus. É uma igreja baseada nos escritos de uma pessoa com problemas seríssimos de ordem psicológica e espiritual, chamada Ellen White. Então, o que ela escreveu lá no passado, no século XIX, aquilo que ela escreveu sai da boca desse pastor em 2024 e continua enganando pessoas sinceras. Agora, você não quer indicações do decreto dominical? Seria mais do que a sua obrigação, pastor formado, certificado, diplomado adventista do sétimo dia, de colocar na mesa quais são os sinais do decreto dominical. Ou seja, quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, qual vai ser o partido que vai aprovar as leis, qual vai ser a situação política do Papa, qual será a situação da Igreja Católica em decorrência desse tratado do decreto dominical, qual vai ser a coalizão sociopolítica internacional, mundial, se vai ser algo violento, se vai ser algo pacífico, se vai envolver o exército, se vão morrer pessoas, quem vão ser as pessoas que vão estar por trás desse tal decreto mundial. Seria mais do que a sua obrigação desse pastor chegar e colocar aí as indicações, as evidências. Mas como ele é um mentiroso, como ele é um mentiroso, como ele está enganando as pessoas que estão sentadas nessa igreja central adventista de Curitiba, como essas pessoas estão sentadas nesse banco não têm a menor ideia do que esse homem está falando, eles acreditam pela fé que eles têm na organização. Olha só que coisa, não existem indicações. Por isso que ele, na cara dura, na cara lavada, ele fala isso para você. Não busque indicações. Claro que não. Quais são as indicações que você vai buscar no meio da floresta para achar o Saci Pererê? Hein, pastor? Quais são as indicações na floresta, lá nas montanhas, que você vai tentar encontrar ali a mula sem cabeça? Não é verdade, pastor? Que indicações são essas que eu vou ali no meio da floresta buscar ali sei lá, um espantalho falante? Não vou buscar indicações desses seres, desses indivíduos, né? Porque eles não existem, tanto quanto o seu decreto dominical. Não indicação, intervenção. Não indicação, intervenção. Você, quando Deus quiser, quando Deus determinar, Ele tem o curso da história nas suas mãos. Pequeno tempo de angústia será quando sairá o decreto dominical, e desde o decreto dominical até o fechamento da porta da graça, que nós não sabemos quando ocorrerá, ali haverá um pequeno tempo de angústia, quando aqueles que levantarem a bandeira da lei do sábado do Senhor, e que já tem levantado, quando aqueles que levantarem a bandeira da lei do sábado do Senhor, e que já tem levantado, a bandeira da lei do sábado do Senhor, e que já tem levantado. Então, mais uma vez, ele fecha o vídeo, né, de forma inescrupulosa, utilizando o nome de Deus, do Deus eterno, do Deus vivo, falando que o Deus vivo, ele vai agir e vai gerar um decreto dominical, ele vai atuar no planeta Terra para que Estados Unidos e o papado, a Igreja Católica, os dois vilões, né, da história do adventismo, que esses dois vilões se unam para matar, perseguir, aprisionar adventistas do sétimo dia. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, ele fala sobre um período de angústia. Se você assiste os vídeos no canal Para Que Possamos, você sabe o que significa porta fechada, porta da graça fechada. Ellen White pregou que a porta da graça havia se fechado e ninguém no planeta Terra seria salvo mais. Ninguém mais depois de 1844. Então, William Miller, ou Guilherme Miller, fez a previsão de que Jesus voltaria nesse período, né, 1843, 1844, e depois ele errou, claro, quebrou a cara, todos os milleritas, aqueles seguidores de William Miller quebraram a cara, e agora eles ficaram com uma teologia, na verdade, através de Ellen White, de que não havia mais salvação. Então somente as pessoas que acreditaram em Guilherme Miller seriam salvas. Até as crianças, os bebês que nasceram depois de 1844, segundo Ellen White, eram considerados filhos
de Satanás. Isso é para você ter uma ideia da qualidade teológica de Ellen White, tá bom? Vamos lá, avançando. Não suficientes, não felizes com isso. Esse pastor aí está repetindo a mesma coisa. Então, o fechamento da porta da graça para o adventista significa duas coisas. Jesus Cristo vai parar de interceder, não haverá mais perdão de pecados. Esse é o ponto número 1. Haverá um período na história do planeta Terra, que é, segundo a Igreja Adventista, depois do decreto dominical, não haverá mais perdão de pecados. Jesus não estará intercedendo por você, ou por aqueles que estiverem vivos. Não haverá intercessão. Jesus vai cessar a intercessão e não vai mais perdoar pecados. E aí vem a segunda coisa do adventista, a teologia adventista do perfeccionismo. Ora as bolas, se não haverá mais perdão de pecados, quem pecar estará o quê? Perdido. Então, adventistas que estiverem em conformidade e negando o decreto dominical estarão num período sem Jesus Cristo intercedendo e perdoando pecados, ou seja, eles não irão pecar. E tem uma palestra muito maluca do Paroski, um pastor adventista, procura no YouTube, você vai ver, onde ele fala que haverá um período de perfeccionismo adventista, onde todos os adventistas não irão pecar estando vivos. Então, essa bagunça que você está ouvindo aí aqui agora, porta da graça fechada, tempo de angústia, é baseado nessa teologia nefasta adventista do sétimo dia. Quando esse decreto sair, seremos perseguidos. Quando esse decreto sair, seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Seremos perseguidos. E a pergunta que eu fico me fazendo sempre, mesmo tendo vivido no adventismo por 40 anos, ok? Quem está com medo de ser perseguido por um decreto dominical? Esse é o ponto número 1. Somente adventistas. E ele utiliza a palavra seremos, ele utiliza a expressão seremos. Ele não diz serão perseguidos todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, todos que levantam a cruz de Cristo, todos que levantam a bandeira de Cristo. Não. Seremos. Os adventistas serão perseguidos. E o mais engraçado, se você for aqui nos comentários desse vídeo, você vai ver, a igreja está sendo perseguida. Você vai ver outro comentário, irou-se o dragão contra a mulher. Ou você vai ver aqui, você está perseguindo a igreja de Deus. Você vai ver o termo perseguido. Estou sendo perseguido, estou sendo atacado, a igreja de Deus está sendo perseguida por vídeos como esse que você está assistindo aqui agora. Agora, de onde saem essas ideias? Elas não nascem, elas não brotam na cabeça de pessoas que fazem parte do adventismo, não. Esses pastores, eles incutam, eles colocam lá dentro da cabeça desses membros sinceros. Olha só que interessante, seremos perseguidos. Deus vai promover um decreto que vai juntar Estados Unidos e Igreja Católica. Esse decreto vai perseguir pessoas que guardam o sábado. Quem são os únicos que guardam o sábado, segundo os adventistas? São eles. Nem judeus guardam o sábado da forma correta, segundo os adventistas. Olha só o ponto que a coisa chegou. Peraí, mas tem os batistas do sétimo dia. Não, esses não prestam. Mas não tem os adventistas da promessa? Não, esses não prestam. Mas tem os adventistas da reforma. Não, esses também não prestam. Quem presta e quem será perseguido são somente os adventistas do sétimo dia. Então esse cara está utilizando o termo, a expressão seremos. Seremos. Ele fala isso com uma estratégia muito bem montada, que é de colocar na mente das pessoas sinceras sentadas nos bancos da Igreja Adventista Central de Curitiba, pessoas que estão ali com o coração aberto para Cristo, para receber uma mensagem de conforto, para receber uma mensagem de paz. A vida não é fácil para ninguém. As pessoas ainda estão dedicando 10% do salário delas, mais o tempo delas, mais muitos deles voluntários,
trabalhando de graça para a igreja. Ainda assim, eles são obrigados a ouvir calúnias. Porque o perseguidor, você que está assistindo esse vídeo, o perseguidor é o evangélico. O perseguidor é o católico. O perseguidor é o espírita. O perseguidor é a pessoa que não tem religião. O perseguidor é o governo brasileiro. O perseguidor é o prefeito da cidade. O perseguidor são os Estados Unidos, é a China, é o Japão, é o Papa. Católicos irão agora levantar fogueiras e matar adventistas. Você entende a bola de neve que está sendo criada com essa mensagem teológica nefasta que divide pessoas, que divide igrejas, que divide seres humanos e a fé que eles têm na igreja em Deus? Agora, um pastor se levanta num púlpito para falar que, nossa, essas pessoas serão mortas. Não são essas pessoas, nós seremos. E seremos mortos pelos que estão lá de fora, por conta de um dia no calendário, não por causa de Cristo. A bandeira que esse pastor deseja que você levante é a bandeira do dia do calendário, é o 7º dia, né? Não, mas você não é judeu, você nem nasceu em Israel. Não, você é brasileiro, mora ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, seja qualquer parte do Brasil. Mas você vai ser perseguido pelo sábado adventista brasileiro, gentil. Não é verdade? Então, a divisão dessa mensagem é muito triste. Então, para terminar, a última parte que ele vai comentar agora, porque esse vídeo já está longo, já tem pelo menos aí mais de 25 minutos de vídeo. Mas fica aqui para você um alerta, logo em seguida, depois dessa última parte. Um tempo de angústia, como diz a palavra do Senhor, qual nunca houve sobre a terra. Nunca houve. Nunca. Você pega o pior momento de angústia, Walter, da história da humanidade, e vê tudo o que aconteceu, tem acontecido, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a grande angústia dos 1260 anos, nada se compara a esse tempo de angústia que está diante de nós, com o fechamento da porta da graça. O povo do Senhor vai ter medo de serem mortos, porque sairá um decreto de morte e não saberão se os seus pecados estarão completamente perdoados. Então eles terão medo de que seus pecados não foram perdoados, medo de não terem se arrependido de todo pecado, medo de desonrar o nome de Deus, ou de ter desonrado o nome de Deus. Se os seus pecados estarão completamente perdoados, então eles terão medo de que seus pecados não foram perdoados, medo de não terem se arrependido de todo pecado, medo de desonrar o nome de Deus, ou de ter desonrado o nome de Deus. Pois é, essa é a parte, a gente vai deixar aqui a parte final para não continuar promovendo esse tipo de heresia. Vamos lá, tempo de angústia, pior tempo da história dessa terra. Essa terra já passou por muitos tempos, muitas situações ruins, né? Muitos tempos difíceis, tempos complexos. E é notável isso, basta você ler a história. O que ele está promovendo aqui é o seguinte, que a angústia que os adventistas vão passar não são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Não são as pessoas que aceitaram Cristo, porque isso para o adventismo não é suficiente. Aceitar Jesus Cristo não é suficiente no adventismo. Você precisa aceitar Cristo e seguir as regras da igreja adventista. Uma delas é guardar o sábado obrigatoriamente. E aí vem o decreto dominical e depois vem o decreto de morte. Então, você já está sendo perseguido como adventista porque você definiu que vai guardar o sábado, acreditando que isso é um selo de Deus. Muito bem. Depois, eles vão tentar matá-lo. Matar o adventista, como eu disse agora há pouco. Ele acabou de falar. Vai vir um decreto de morte. De onde vai vir esse decreto de morte? Dos mesmos originadores. Igreja Católica, Estados Unidos e todas as igrejas evangélicas. Matar adventistas. Deixa eu repetir para você. A igreja adventista prega para todos os cantos.
todas as pessoas que estão dentro dessas igrejas adventistas estão aprendendo que evangélicos, que o governo brasileiro, que todos os governos que passaram aí ao redor de todas as nações, que o governo americano, que o Papa, todos eles vão ordenar a morte de adventistas. Agora, imagina você na sua casa assistindo o seu jornal de preferência, de repente você fala, olha, saiu agora o decreto, todos então que encontrarem adventistas nas ruas podem atirar, podem matar, é para acabar com a raça. Você acha que isso é uma teologia, que isso é um evangelho de Deus? Você acha que isso é o evangelho de Cristo? Você acha que Cristo está presente nessa mensagem? Você acha que Cristo está presente dentro da mensagem da teologia adventista do sétimo dia, que se fala, que se diz ser sola escritura? A maior falácia, a maior fraude no Brasil, dentro do suposto cristianismo do qual eles dizem que defendem, se chama Adventismo do sétimo dia. É a maior fraude no Brasil. E essa mensagem, essa heresia é pregada nos púlpitos todos os sábados de manhã. Eles guardam o sábado, ou pedem para você guardar o sábado, ou obrigam os membros a guardarem o sábado para ouvir isso. Então, a grande angústia que ele está falando é morte, com atores, com assassinos já declarados na teologia adventista, que são os evangélicos. E aí, por fim, ele apresenta o fechamento sobre a questão da dúvida, né? Porque, volto, como eu disse anteriormente, Jesus Cristo não estará intercedendo mais, não haverá perdão de pecados. Ou seja, se você entrar nesse período da tal da porta da graça fechada adventista, você não vai ser perdoado. Você não vai ser, Cristo Jesus não estará intercedendo por você. Mas, Rodrigo, de onde eles tiraram essa ideia de que Jesus Cristo vai haver um período de tribulação, vai haver um período de angústia, que Jesus não vai mais perdoar pecados, não estará no céu intercedendo por mim e pelos adventistas? De onde eles tiraram essa ideia? Você acha que foi da Bíblia que eles tiraram essa ideia? Tá bom, vou mostrar para você então. Olha o que Ellen White disse. Olha o que Ellen White disse. Em Grande Conflito, página 614, de acordo com o site Ellen White, cpb.com.br, diz o seguinte: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Os justos, ela está falando. Ela não está nem falando dos ímpios, está falando dos justos. Os justos adventistas que passaram pelo decreto dominical, pelo decreto de morte, pela perseguição, vão viver um tempo de angústia, como esse pastor disse, segundo o adventismo. Então Ellen White está dizendo que Jesus Cristo não irá interceder, que Jesus Cristo deixará de interceder pelas pessoas no planeta Terra. É ela que está falando. Então você percebe a origem dessa teologia diabólica adventista. O perfeccionismo adventista, ele tem várias raízes. Uma dessas raízes aponta para esse tal de período de angústia de Jacó, que é conectado nessa cadeia de eventos que não é bíblica. Então, de novo, olha o que Ellen White falou, deixando ele, no caso Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. O que seria isso, as trevas? Vai ficar tudo escuro? Não, o Espírito Santo vai deixar a terra e Jesus não irá mais interceder, perdoar pecados. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Olha que coisa séria que está sendo apontada aqui. Então, voltando ao ponto que esse pastor está dizendo sobre angústia, sobre perseguição, sobre perfeccionismo, tudo isso é uma bagunça gerada pela teologia adventista, que se diz sola escritura, que se diz uma igreja séria, cristã. Agora,
decreto dominical, matança de adventistas, Estados Unidos, o Papa, evangélicos com tochas e armas atirando. Os filmes, vejam os filmes adventistas, o terror e o medo que é apresentado nessas produções. E agora no púlpito, como você está vendo aqui. Então, desculpa o vídeo longo, mas eu vou falar uma coisa para você. Passe longe e distante de uma igreja adventista. Da Novo Tempo, esse canal da igreja adventista, eles pregam o Jesus da graça, o Jesus da aceitação, o Jesus do amor, o Jesus que morreu na cruz para te salvar. O caminho é a cruz. Lá na Nova Semente, eles pregam a graça. Tem até banda e bateria, olha só. Que coisa, né? Eles fazem de tudo, e de tudo que for necessário, para convencer que adventistas são evangélicos. Não, não são. Não são reformadores. É uma organização sectária pseudo-cristã que prega heresias, que mente usando o nome de Deus, como você viu nesse vídeo. Adventistas do sétimo dia, eles não esperam Jesus voltar, porque Jesus não volta sem decreto dominical. Adventistas do sétimo dia falam Maranata, o Senhor logo vem. Não, não, não. Deveria ser Maranata, o decreto logo vem. Porque no Adventismo, Jesus Cristo não volta sem um decreto dominical. Se não tiver decreto, não tem volta de Jesus. Até a próxima.